Olá pessoal, tudo bem? Mais uma palavra aqui no meu canal. Hoje uma palavra maravilhosa, que na realidade ela é uma sequência da palavra que eu postei outro dia atrás, né? Sobre quem controla a sua vida. Hoje eu vou estar falando sobre as 4 leis espirituais. Sai daí não. Então, que leis são essas? 4 leis espirituais são as leis que estão aqui na palavra de Deus e que vão te ajudar a conhecer a Deus, a andar com Deus e a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Ou seja, uma vida de plenitude e abundância. A primeira lei, ela é assim. A primeira lei é que Deus ama você. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Essa é a primeira lei, que fala sobre o amor de Deus pela humanidade. Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Mas por que a maioria das pessoas não está experimentando então essa vida abundante, se Deus morreu para que todos tenhamos uma vida abundante? Ora, queridos, primeiro, que as pessoas não conhecem. Segundo, essa lei, para que você receba essa vida abundante, você tem que primeiro entender a segunda lei. Bom, e qual é essa segunda lei? A segunda lei diz que nós somos pecadores. O homem é pecador e está separado de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor perfeito e o plano perfeito de Deus para a sua vida. Simples, né? Pois é, mas a maioria das pessoas não sabem, né? O homem é pecador, estamos longe de Deus, nascemos em pecado, nascemos longe de Deus porque Deus é santo. Romanos 3:23 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, ele escolheu seguir o seu próprio caminho e o seu relacionamento com Deus se desfez. É a história de Adão no jardim do Éden, e não só de Adão, de muitos homens descendentes de Adão que escolheram andar longe de Deus devido à semente do pecado. Esse estado de independência de Deus, né? Caracterizado por uma atitude de rebeldia, de indiferença, que é evidente, né? Que há um pecado, há uma forma de pecado que faz com que a pessoa fique longe daquilo que Deus tem para ela. A Bíblia chama isso de pecado, tá bom? O homem está separado de Deus. Pecado é uma palavra que quer dizer errar o alvo. A Bíblia fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Isso está na Bíblia. Toda vez que eu peco, toda vez que eu erro o alvo, toda vez que eu me perco na minha própria vida, eu me afasto cada vez mais de Deus. Como Deus é um Deus santo, Ele não se mistura com o pecado. E quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu me torno vazio. E quanto mais eu me torno vazio, mais um desejo ardente de procurar alguma coisa que me salve na minha vida vai bater no meu coração. Por isso, gente, que as pessoas buscam incessantemente algo que dê sentido à sua vida. Aí entra as religiões, filosofias, ideologias. Meu Deus, são tantas as coisas que o ser humano busca para encontrar aquilo que foi perdido lá no jardim do Éden, desde quando o homem pecou a primeira vez e se separou de Deus e vem pecando durante todo esse tempo. Agora, boa notícia: Deus construiu uma ponte para encontrarmos com Ele. E não é a religião, é a terceira lei espiritual. E que lei é essa? A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema da humanidade: a separação de Deus. A terceira lei diz que Jesus é a solução. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador.
Por meio dele, você pode conhecer, experimentar o amor e o plano de Deus para toda a sua vida. Por quê? Porque Jesus morreu no nosso lugar. Jesus pagou um preço, e um preço de vida e morte, por amor a mim e por amor a você, para nos resgatar para Ele e para o Pai. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá claro, né? Jesus morreu por nós, Ele tomou o nosso lugar, Ele se fez pecador na cruz em nosso lugar, para que nós possamos andar com Deus, para que nós possamos ter uma vida reta diante de Deus. E o que é mais legal é saber que Cristo não só morreu no nosso lugar, mas Ele ressuscitou. Isso é o que diferencia Jesus de todos os grandes homens que passaram pela face da terra, como Buda, Maomé, tantos outros, né? Os próprios apóstolos e grandes homens de Deus, que foram pessoas tremendas e que deixaram um legado para a humanidade, mas nenhum deles ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus andou 50 dias ressurreto na terra até subir aos céus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 6 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 pessoas. Querido, Jesus ressuscitando se torna o caminho para o Pai, pois Ele foi o Cordeiro de Deus que arrancou, que tirou o pecado do mundo. Ele é o caminho. João 14,6 diz, Jesus mesmo dizendo aos seus apóstolos, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo, de fazer uma ponte, um abismo que nos separava dele, ao enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando um preço grande pelos nossos pecados. Chegamos então à quarta lei espiritual, a última e a melhor de todas. A quarta lei espiritual diz que Jesus é o Salvador. E como que eu recebo esse Jesus Salvador na minha vida? Pois se Jesus é o Salvador, eu preciso recebê-lo. A quarta lei espiritual fala sobre isso, que eu preciso receber a Cristo como Salvador e como Senhor da minha vida, por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para as nossas vidas. Você precisa receber Jesus. Jesus é um gentleman. Jesus não vai entrar na sua vida de qualquer jeito ou sem o seu consentimento. Isso chama-se livre-arbítrio. Você precisa dizer: vem, entre na minha vida. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que maravilha, gente! Você sabe que todas as pessoas no mundo são criaturas de Deus, mas filhos são somente aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Se tornam mais do que criatura, se tornam filhos de Deus, e isso muda a tua vida e muda a tua história, como Jesus mudou a minha. E como eu recebo Jesus na minha vida, meu querido, é pela fé. É pela fé. Efésios 2, 8, 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Olha, meu irmão, receber a Cristo implica num arrependimento, implica em você deixar de confiar em você mesmo.
na sua própria capacidade e confiar agora a sua vida em Cristo como seu Salvador verdadeiramente, crendo que Cristo é o único que pode perdoar os seus pecados e organizar a sua vida e ser aquela ponte que te leva para pertinho de Deus. E a dica do vídeo de hoje é o quê? É como receber esse Deus na sua vida, pois só acreditar, só achar que Jesus realmente é o Filho de Deus, só isso não adianta. Você precisa receber Ele na sua vida, você precisa deixar que esse Jesus entre verdadeiramente na sua vida de todo o seu coração. Vamos recapitular as 4 leis espirituais e eu quero te ensinar como você vai receber Jesus no seu coração. Vamos lá, vamos recapitular as 4 leis espirituais da Bíblia Sagrada aqui para você ter uma vida plena, não só quando você morrer, mas já nessa terra. Primeira lei espiritual: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Segunda lei espiritual: somos pecadores e estamos longe de Deus. Terceira lei espiritual: Jesus é a solução, Jesus é a ponte que liga eu a Deus. E quarta lei espiritual: Jesus é o Salvador, eu preciso receber esse Jesus na minha vida. E aqui entra a dica do vídeo de hoje, dessas 4 leis maravilhosas de Deus que mudaram a minha vida e vão mudar a sua vida. Como receber esse Jesus na sua vida? Fazendo uma oração muito simples, e eu quero orar junto com você agora neste momento. Você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo neste momento como meu Senhor, como meu Redentor e como meu Salvador. Entra na minha vida, eu te dou liberdade para entrar no meu coração e mudar a minha história e me conduzir com o teu doce e agradável Espírito Santo. Eu te aceito hoje, agora, como meu Senhor, como meu Salvador e como meu Redentor. E eu te peço, escreve o meu nome no teu livro da vida e que nunca mais de lá seja tirado. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, Apocalipse fala que há um livro da vida, que todos que fazem essa oração, há um anjo que escreve o seu nome lá, e um dia esse livro será aberto, e se o seu nome estiver no livro, você estará salvo pela eternidade, e em eternidade andará com Deus. Mas Deus quer andar com você agora, e essa oração vai possibilitar também que você ande com Deus a partir de agora, e que você mude a sua vida e mude a sua história. Que essas 4 leis espirituais possam realmente te levar para um novo relacionamento com esse Deus, em nome de Jesus. Amém? Qualquer coisa, se você precisar, eu estou à tua disposição para te ajudar e para te aconselhar. Fica com Deus, um grande abraço e agora, vida plena.